Olá, Eli Jordano, olá, Eli Jordana, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa correção da prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que foi aplicada em maio de 2017 para aqueles que desejam ingressar na carreira militar como soldados. Nós vamos começar aqui com a prova de Direito Penal, seguindo a ordem da prova A. Mas com sua prova em mãos, você pode acompanhar tranquilamente nossa correção. O que vai mudar aí é a ordem das questões. Então, vamos para a questão número 1. De acordo com as disposições do Código Penal, acerca do concurso de pessoas, marque a alternativa correta. Quando nós falamos em concurso de pessoas, nós falamos de uma situação na qual temos mais de um agente criminoso, mais de uma pessoa envolvida na empreitada criminosa. Eles guardam entre si o que nós chamamos de nexo subjetivo, vínculo subjetivo ou psicológico. Eles têm uma ligação, uma vontade de praticar o crime em conjunto. Então, a partir do artigo 29 do Código Penal, nós temos disposições, nós temos previsões sobre o concurso de pessoas. Estamos procurando, então, a alternativa correta. Vamos para a alternativa A. Na hipótese de crime praticado em concurso de pessoas, se a participação de um dos agentes for de menor importância, este não responde pelo delito. Nós temos, de fato, a previsão de redução da pena de 1/6 a 1/3 para aquele agente que teve uma participação de menor importância. Mas nós não podemos pensar em total desresponsabilização daquele que teve alguma participação no crime. Então a A já não pode ser a nossa resposta, vamos para a B. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Temos aqui, de fato, uma previsão do Código Penal. No meio da empreitada criminosa, uma conduta que inicialmente tinha certa gravidade pode acabar se transformando numa conduta mais grave. O agente tem aquele vínculo subjetivo de participar de um crime menos grave, mas o resultado é mais grave do que aquele que ele pretendia. De fato, ele responde pelo crime que ele pretendia participar, com o aumento de pena previsto no Código Penal, para o caso de um resultado mais grave ser previsível. Já temos aqui o nosso gabarito, letra B. Vamos analisar as outras alternativas. A instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis quando o delito ocorrer na modalidade tentada. Quando nós temos instigação e o auxílio, nós entendemos que, em regra, eles não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. Então a C também está errada. E na alternativa D, no concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, ainda que elementares do tipo. As circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam como regra. Significa dizer, se numa empreitada criminosa temos dois agentes, um reincidente e outro primário, aquele que for reincidente responde como reincidente, aquele que for primário responde como primário. Mas nós temos a ressalva. As circunstâncias de caráter pessoal, subjetivo, elas se comunicam se forem elementares do tipo penal, se são elementos do crime, se fazem parte do crime. Quando a gente fala em elemento do crime, a gente diz que essas circunstâncias são imprescindíveis para a própria caracterização do crime. Então, por exemplo, aquele que ajuda um funcionário público a praticar um peculato, sabendo dessa condição de funcionário público, nós entendemos que ele age em concurso com o funcionário público. Nesse caso, a circunstância de caráter subjetivo, a circunstância pessoal, ser funcionário público, apesar de só se referir a um dos agentes, ela é elementar do crime. Só existe o crime se existir funcionário público. Nesse caso, a circunstância se comunica e o terceiro, a pessoa alheia à administração pública, responde como se servidora pública ela fosse. Então, temos aí o nosso gabarito, letra B, para a questão número 1. Vamos à questão número 2. De acordo com as disposições do Código Penal Brasileiro acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, marque a alternativa correta. A. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, desde que não tenha havido trânsito em julgado da sentença condenatória. Nós entendemos que a lei posterior
que de qualquer maneira favorece o agente, ela será aplicada ainda que o agente já esteja condenado. O que significa dizer que se nós temos uma lei nova que de alguma maneira beneficia o réu ou mesmo beneficia o condenado, os seus efeitos precisam ser reconhecidos. Se a pessoa está respondendo ao processo, nós entendemos que o juiz deve levar em consideração a nova lei. Se a pessoa já foi condenada e está na fase de execução da sua pena, nós entendemos também que deve ser observada a nova lei. Então essa ressalva de que não se aplica nos casos de trânsito em julgado, ou seja, no caso em que o sujeito já tenha sido definitivamente condenado, ela não pode ser reconhecida. É uma previsão totalmente errada. Letra A está errada, estamos procurando a correta. Vamos para a letra B. Para efeito de aplicação da lei penal, considera-se praticado o crime no momento em que houve a produção do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós temos crimes que o resultado se dá imediatamente. Assim que a conduta é praticada, já temos o resultado. Mas nós temos crimes cujo resultado pode se dar em momento posterior e até muito tempo depois da prática efetiva da ação ou da omissão. Ou seja, entre a conduta e o resultado, nós temos um lapso temporal, nós temos um espaço de tempo. Assim sendo, para o Código Penal, nós consideramos que o momento do crime foi o momento da ação ou da omissão. Isso faz muita diferença para decidir qual lei penal será aplicada, por exemplo, para decidir de que maneira o agente será tratado. Então a B está errada. C. Os crimes cometidos no estrangeiro não estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira. Nós temos no artigo 7º do Código Penal diversas hipóteses de extraterritorialidade, hipóteses de aplicação da lei brasileira a crimes que aconteceram fora do país. Então não pode ser a C. Vamos para a D. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou de embarcações brasileiras, mercantes ou de natureza privada. Então, não estamos falando de embarcações ou de aeronaves públicas, mas que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao território nacional, ou seja, aeronaves, embora não sejam públicas, sejam brasileiras e estejam sobrevoando, estejam no nosso espaço aéreo, e embarcações que, embora não sejam públicas, estejam em alto mar, estejam naquela região de mar, de oceano, que não pertence a nenhum país, ou seja, regiões nas quais nenhum país exerce soberania. Nós temos aqui então uma regra prevista no nosso Código Penal, no nosso gabarito a letra D, sempre lembrando, não se trata de hipótese de extraterritorialidade. Os crimes que acontecem nesses espaços, considera-se, foram praticados em território brasileiro. Não foram praticados em território estrangeiro, está tendo aplicação da lei brasileira, não. É como se fosse no solo que eu estou pisando agora, como se fossem praticados de fato no chão do Brasil. Gabarito, letra D. Questão número 3. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, é correto afirmar que a. Para efeito de configuração do crime de furto, a energia elétrica é equiparada à coisa móvel. Correto. Previsão expressa do Código Penal. Nós entendemos que a energia elétrica é equiparada à coisa móvel, de maneira que a sua subtração é considerada como crime de furto. Sempre bom lembrar, nesse caso nós estamos falando de um desvio de energia elétrica. A pessoa que de alguma maneira altera o aparelho que fica lá na sua casa, que mede a quantidade de energia elétrica que é gasta pela casa, essa pessoa pode cometer um crime de estelionato e não um crime de furto. Essa prova da PM tem uma característica muito importante. Ela costuma cobrar a letra do texto da norma. É o que nós falamos em sala de aula com os alunos para focarem principalmente no texto. O aluno pode, durante seus estudos, se ele quiser, se aprofundar nas polêmicas acerca da equiparação da energia elétrica à coisa móvel, ou mesmo o debate que nós temos hoje em dia sobre o desvio, o furto de sinal de TV a cabo, de sinal de TV por assinatura.
sinal de internet, inclusive, nós temos aí esses debates, os tribunais às vezes se manifestam sobre o tema, às vezes de maneira divergente, mas o foco da nossa prova é o texto da norma, e o texto da norma já resolve. Temos aqui o nosso gabarito, letra A. Mas vamos analisar as demais alternativas. B. O crime de roubo consiste na conduta de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, sem o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa. Nós entendemos que o roubo, ele se configura com o uso de violência ou grave ameaça. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é do crime de furto. Seria o crime ao qual a questão se refere. No crime de roubo, nós temos violência ou grave ameaça. E um detalhe, também temos roubo quando o autor do crime diminui a vítima. A impossibilidade de resistência. Significa dizer que a vítima é colocada em impossibilidade de resistência por culpa do próprio agente. Aparentemente não existe violência ou grave ameaça, mas o fato de colocar a vítima nessa posição já configura o crime de roubo. Por exemplo, quem coloca soníferos na bebida de uma pessoa para, quando ela adormecer, poder subtrair os seus bens. Nós teremos aí crime de roubo. Se você fez essa última prova, está aguardando o resultado, estamos aqui torcendo por você, isso aqui já é passado para você. Você agora está indo para outra fase aí do seu concurso. Mas se você está vendo essa correção para incrementar os seus estudos, para poder avançar nos seus estudos para uma possível próxima prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, fica aí o alerta para você. Essa questão cobrou sobre os crimes não polêmicas, não cobrou debates doutrinários, jurisprudenciais, cobrou de você o conhecimento do texto da norma. E o conhecimento do texto da norma tem que ser o seu primeiro passo, tem que ser a sua prioridade para essa prova de direito penal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Depois aí você pode se aprofundar naqueles temas que no decorrer de seus estudos forem se tornando mais necessários, forem se tornando o foco dos seus estudos. Mas inicialmente é o conhecimento do texto. Vamos para a alternativa C, o emprego de arma de fogo para o exercício da violência ou da grave ameaça no crime de roubo é circunstância irrelevante para a aplicação da pena. Pelo contrário, nós temos como causa de aumento de pena do roubo o uso de arma, e destaque, não precisa ser arma de fogo, pode ser arma imprópria também, uma faca, um machado, uma foice, por exemplo. Então vamos para a D. Aquele que se apropria de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção, pratica o crime de furto. Aquele que se apropria de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção, ou seja, ele estava com aquele objeto de maneira legal, mas em dado momento, indevidamente, ele começa a agir como dono. Em dado momento, quando isso é requerido dele devolver, ou quando a lei exige que ele devolva, ele não faz, ele pratica crime de apropriação indébita e não crime de furto. Temos aí então nosso gabarito da 3, letra A. Questão 4. De acordo com as disposições do Código Penal Brasileiro acerca da imputabilidade penal, é correto afirmar que... Então nós temos as previsões sobre a imputabilidade penal a partir do artigo 26 do Código Penal. A. Os menores de 18 anos são penalmente responsáveis somente nas hipóteses de crimes hediondos. Os menores de 18 anos, eles são inimputáveis em qualquer hipótese. Significa dizer que as consequências da sua conduta, que é equivalente a crime, elas são determinadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplicando às disposições do Código Penal. B. O agente que age impelido por emoção ou paixão é penalmente inimputável. O Código Penal é explícito ao afirmar que emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Significa dizer que aquele que é movido por emoção, um sentimento que aparece no momento e com a mesma facilidade que vem, pode, por exemplo, desaparecer, pode vir em alguns minutos, desaparecer em alguns minutos. A emoção é aquilo que acontece de maneira intensa e rápida. Ou aquele que age por paixão, seria um sentimento que se prolonga no tempo, um sentimento mais profundo, mais prolongado.
ele responde da mesma maneira como se ele não estivesse sob esse estado, como se ele não estivesse nessa situação. Então, não pode ser a B, estamos procurando a correta. Vamos continuar a nossa busca. C é isento de pena o agente que por embriaguez voluntária ou culposa não possuía, ao tempo da ação da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Quando nós falamos em embriaguez, seja ela voluntária ou culposa, significa dizer voluntária quando a pessoa quis embriagar-se, culposa quando a pessoa até fez o consumo de substância, mas não imaginou, não esperava ficar tão embriagada quanto ficou. Essas duas hipóteses de embriaguez não mudam, não excluem a imputabilidade penal. A responsabilidade que o agente tinha no momento que ele fez o consumo da substância é transferida para o momento no qual ele age. Então não pode ser a C, sobrou para a gente o gabarito letra D. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nós estamos falando aqui de um sujeito que é semi-inimputável. Ele de fato sofre de uma perturbação mental que teve participação na conduta que ele praticou. Mas ele era, em alguma medida, capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. Nós temos para ele a possibilidade de redução de pena. Se ele fosse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta, ele seria inimputável. Esse é um caso do que nós chamamos de semi-inimputabilidade. Então temos nosso gabarito, letra D. Questão número 5. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro acerca das excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é correto afirmar que a. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Nós vamos tratar aqui agora das excludentes de ilicitude previstas a partir do artigo 23 do Código Penal. A definição que nós temos na letra A é a definição legal de estado de necessidade, não de legítima defesa. Não pode ser a letra A. Quando nós falamos em estado de necessidade, nós falamos de uma pessoa que se encontra numa circunstância de opção por dois bens jurídicos. Ela tem que optar por um dos bens jurídicos que estão em conflito. Significa dizer que, para salvar um bem jurídico, ela tem que sacrificar outro. Isso é estado de necessidade. Nós temos excludente de ilicitude, nós temos estado de necessidade quando nós entendemos que o sacrifício que a pessoa fez era razoável. O direito que ela salvou teve como consequência o sacrifício de outro direito. E não era razoável exigir que ela sacrificasse aquele que ela salvou. Estamos falando de estado de necessidade, não de legítima defesa. Não pode ser a letra A, porque nós estamos procurando a alternativa correta. B. O Código Penal brasileiro restringe a alegação do estado de necessidade apenas a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Existem alguns debates teóricos acerca dos limites dessa disposição, mas é justamente o contrário do que a letra B diz. Não é que só pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. É exatamente o contrário. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então vamos continuar nossa busca pela alternativa correta. C. Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, pode alegar como excludente de ilicitude o exercício regular de direito. Nós temos aqui uma definição não de exercício regular de direito. Essa definição, essa circunstância é a definição de legítima defesa. O que faz nós irmos para a letra D, nosso gabarito, a única correta. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal
ou no exercício regular de direito. Previsão explícita do nosso Código Penal, nosso gabarito, letra D. Questão número 6. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro acerca dos crimes contra a administração pública, é correto afirmar que a. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Trata-se do crime de condescendência criminosa, tipificado no artigo 320 do Código Penal. Nós entendemos que aquela pessoa, aquele funcionário responsável por evitar o acesso do preso a aparelho telefônico, por exemplo, ou o diretor do estabelecimento que dolosamente deixa de cumprir seu dever de evitar que o preso tenha acesso a esses aparelhos, essas pessoas cometem um crime de prevaricação imprópria, um crime mais recente inserido no Código Penal. Condescendência criminosa ocorre quando o superior hierárquico deixa de responsabilizar seu subordinado por pura indulgência. Então vamos à letra B. No crime de peculato, na sua modalidade culposa, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível e extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Nós temos aqui um benefício que só existe para aquele que pratica o crime de peculato culposo. Aquele que pratica o crime de peculato culposo tem a oportunidade de se reparar o dano antes da sentença irrecorrível, ou seja, reembolsar a administração aquele dano que ela sofreu, ele terá extinta a punibilidade, ele não pode ser punido. Se ele espera a sentença recorrível e realiza essa reparação depois, ele tem a pena reduzida na metade. Temos aqui nosso gabarito já, letra B, mas vamos analisar as demais alternativas. C. Configura-se crime de concussão quando o funcionário público solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceita promessa de tal vantagem. Poderia até ser concussão se o verbo fosse exigir. Aquele que solicita pratica crime de corrupção passiva. Letra D. No crime de facilitação de contrabando ou descaminho, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Aqui fala-se em crime de facilitação de contrabando ou descaminho, mas, na verdade, essa hipótese de aumento de pena se refere ao crime de corrupção passiva. Temos, então, nosso gabarito, letra B. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e nos acompanhe. Sempre temos aqui na LJ novidades sobre concursos públicos, novidades sobre as provas que vão ocorrer aí ainda esse ano. Sempre temos aqui a notícia em primeira mão para te passar, sempre nos esforçamos para nos atualizar sobre concurso público. Até a próxima, muito obrigado.